Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão reina. E Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor Jeová, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe preparara, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor Jeová, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor Jeová sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. A sabedoria e a riqueza de Salomão. Aquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito. Os mercadores do rei os recebiam em tropas,
cada uma pelo seu preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. Assim, por meio deles, eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria preparativos para construir o templo. Capítulo 2. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor Jeová, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens carregadores, 80.000 que talhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba fazer entalhes juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeiras de cedro, faias e sândalo do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. Isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito, que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor Jeová tem amado o seu povo, te constituiu sobre ele rei. Disse mais Hirão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor Jeová e para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Hirão Abiú, meu pai, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e em carmesim.
Ele é hábil para toda a obra do buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, meu senhor Salomão, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, de quem falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto for necessária, e a traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu a farás chegar a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600, e designou deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. A construção do templo. Capítulo 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor Jeová em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor Jeová aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no segundo dia, no ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120, e por dentro o revestiu com ouro puro, e a casa grande forrou com madeira de cipreste, e então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela entalhes de folhas de palmeiras e correntes. Também a casa adornou de pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa revestiu com ouro as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e esculpiu querubins nas paredes. Fez também o lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e os cenáculos cobriu de ouro. Também fez no lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, que tocava na asa do outro querubim. Repetindo. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, que tocava na asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados,
Eles estavam postos em pé e os seus rostos virados para casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o balaústre que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as correntes, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as correntes. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. Chamou o nome da que estava à direita, Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, Boaz. O altar e o mar de bronze, capítulo 4. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura, de 10 côvados de altura. Fez também o tacho de cobre fundido de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de altura. Estava revestido em toda a sua volta por um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois que o circundavam, 10 em cada côvado, cercavam aquele mar em toda a sua volta, e eram 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o tacho, e o tacho estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Os utensílios do templo. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas. Porém o tacho era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande pátio, como também as portas para o pátio, as quais revestiu de cobre. E pôs o tacho ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 balaústres sobre as cabeças das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas.
Também fez as bases e as pias. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases um tacho e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente os potes, as pás, os garfos e todos os seus utensílios fez Hiram Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor Jeová, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo, e as flores, as lâmpadas e os espervitadores eram de ouro, do mais finíssimo ouro, como também os garfos, as bacias, as taças e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas internas do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. A arca é levada para o templo. Capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor Jeová. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor Jeová, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar nem numerar, por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor Jeová ao seu lugar, ao lugar santíssimo do templo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor Jeová fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Aconteceu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas, e os levitas que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos,
vestidos de linho fino, com símbolos, com alaudes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor Jeová, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor Jeová, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor Jeová, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor Jeová encheu a casa de Deus. O discurso e a bênção de Salomão, capítulo 6. Então falou Salomão: o Senhor Jeová disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei, olhando para o povo, abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse Salomão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela boca. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi meu pai teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor Jeová disse a Davi meu pai: porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, o teu descendente, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor Jeová a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor Jeová disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel, e pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor Jeová fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor Jeová, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porquanto Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de altura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. Então pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: Ó
ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu, pela tua boca o disseste e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo que fizerem neste lugar. Ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu, então, desde os céus, age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel. Então torna a levá-los à terra que lhes tens dado e a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e manda a chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos,
nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel fizer, sentindo cada um a sua desgraça e a sua dor, e estender as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa. Dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos, impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito. Então perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com a vida de todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa.